Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre redação do Enem, um pouquinho sobre a redação da FUVEST, os desafios, as diferenças desses dois textos, para nós podermos escrever um bom texto. Vamos lá? Eu comecei aqui colocando alguns temas do Enem, só para nós entendermos a diferença entre Enem e FUVEST. Nós temos aqui em 2015 a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Desafios para a formação educacional dos surdos. Então nós temos sempre temas que acontecem no Brasil. Geralmente o Enem fecha em junho o seu tema e sempre tratando de alguma causa social, algum problema social que nós temos no Brasil. Tudo bem? Eu destaco também aqui alguns temas da FUVEST para nós entendermos a diferença desses dois vestibulares. FUVEST 2021, o mundo contemporâneo está fora de ordem? Então você começa a perceber já que a FUVEST é um tema mais genérico, você vai ter que ter um pouquinho mais de conhecimento de mundo, você vai ter que entender melhor tudo o que está acontecendo no mundo. Então são temas mais filosóficos. É claro que se você souber escrever um bom texto no Enem, você vai escrever um bom texto na FUVEST, mas o conhecimento é um pouquinho mais amplo, é um conhecimento mais genérico, mais filosófico. O papel da ciência no mundo contemporâneo. Então não está restrito ao Brasil como Enem, agora nós temos um tema mundial. A importância do passado para a compreensão do presente, extremamente filosófico. Devem existir limites para a arte? O homem saiu de sua minoridade? As utopias, indispensáveis, inúteis ou nocivas? Então, quando você for fazer um texto para a FUVEST, você tem que entender que é um texto um pouquinho mais complexo, mais conhecimento de mundo. Outras diferenças. Enem precisa ter entre 8 a 30 linhas. Não precisa de título no seu texto. Se você colocar um título, vai contar como linha. Então, para você não perder tempo colocando o título, não coloque o título no Enem, porque também já vai contar linhas, que é no máximo 30 linhas, certo? Obrigatoriedade de uma intervenção, a grande proposta de intervenção do Enem. Então, na FUVEST, nós não precisamos de uma proposta de intervenção, não é necessário. Agora, eu gosto muito de falar para os meus alunos que se você sabe fazer uma boa proposta de intervenção, é interessante você ter esse conhecimento para qualquer texto que você escrever. É obrigatório um título na FUVEST, sim, você tem que montar o seu título, e mínimo de 20 linhas e máximo de 30. Então você tem que ter no mínimo 20 linhas para escrever um texto para a FUVEST. Ok? Redação do Enem vale 1000 pontos, as 5 competências, 200 pontos cada competência. É importante você escrever uma boa proposta. E na redação da FUVEST apenas 50 pontos. No Enem nós temos 5 competências, cada competência vale 200 pontos, 1000 pontos. Já na FUVEST nós temos 3 aspectos. O primeiro aspecto vale 20 pontos, é o que avalia a abordagem do tema e a capacidade crítico-argumentativo. Então é um texto argumentativo, então você tem que saber escrever um texto argumentativo criticamente falando. O segundo aspecto, ele analisa a coerência do texto, as partes da redação, vale 15 pontos. E o terceiro, volta o seu olhar para a gramática, adequação, vocabulário. Como você escreve o seu texto? Cuidado na hora que você for escrever uma citação do seu texto. É comum alguns alunos citarem, por exemplo, a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala que o texto não fala, o texto não é uma pessoa, nós não podemos personificar o texto, tá? Então, errado falar o texto fala, o texto diz. O correto é você colocar o texto aponta para um fato, o texto sugere ou insinua algo, leva-nos a compreender uma situação, indica posicionamentos. Não diga, não escreva o texto fala. Agora nós vamos falar das 5 competências do Enem. Primeira competência, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. São os erros ortográficos da língua portuguesa que vocês não podem cometer. Segundo, compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro do texto dissertativo e argumentativo. Aqui ele vai querer saber se você sabe argumentar o seu texto.
Terceiro, selecionar, raciocinar, coerência. O seu texto é coerente? Quarta competência, coesão. O seu texto tem ligação? Tem as conjunções para ligar o seu texto? Quinta competência, a proposta de intervenção. Foi bem elaborada? Em relação à competência 1, nós podemos destacar o seguinte. Palavras repetidas não podem acontecer. Você escreve muito e, aí. Você não pode escrever isso no seu texto. Daí, então, e também muitas palavras repetidas. Isso não pode acontecer. Ainda na competência 1, o Enem aceita apenas 2 desvios da norma padrão da língua portuguesa. Esses desvios estão relacionados à acentuação, maiúscula e minúscula, ortografia, hífen, translineação, que é a divisão silábica da mudança das linhas. Então você só pode cometer 2 desvios para que você não perca os 200 pontos da primeira competência. É importante ressaltar também que no Enem, se você errar a acentuação em uma palavra e você repetir essa palavra em outro momento e errar a acentuação, é considerado apenas um desvio. Você tem que saber estruturar o seu texto com concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, pontuação, uso do acento grave da crase, flexão dos nomes e verbos, colocação pronominal e paralelismo. E você não vai usar no seu texto de maneira nenhuma a palavra coisa. Você não vai usar essa palavra no seu texto. Você não vai usar a palavra algo. Segundamente não existe, ok? Primeiramente, o autor afirma que em segundo lugar, em terceiro lugar. Segundamente não existe. Desde os primórdios da humanidade, que expressão genérica, vazia. Hoje em dia, clichê. Desde a antiguidade, antigamente, você não vai usar essas expressões. Um outro erro muito cometido pelos alunos também é o uso do pleonasmo vicioso. Podemos colocar as expressões anexar junto, se anexar só pode ser junto. Certeza absoluta, se a certeza é óbvio que é absoluta. E expressões mais usadas atualmente, o Brasil é um país violento. Sério. A cada dia que passa, a cada dia, é óbvio que a cada dia vai passando. Quando você for fazer uma citação no seu texto, não coloque termos genéricos que ninguém sabe quem são. Muitas sociedades. Quais são essas sociedades? A sociologia defende quem? Mas qual o autor da sociologia? Especialistas afirmam. Quem são esses especialistas? A população precisa se conscientizar. Conscientizar já é um clichê. Viver em harmonia. Não usem essas expressões. Para que você não perca pontos na competência 1, o Enem permite que você tenha 2 desvios para não perder os 200 pontos e uma falha de estrutura sintática. 2 desvios, seja lá acentuação, concordância verbal, e uma falha de estrutura sintática. O que é a falha de estrutura sintática? É o ponto no lugar da vírgula ou a vírgula no lugar do ponto. Exemplo, a presença de psicólogos nas escolas é fundamental, pois há crianças que precisam de cuidados. Entende-se aqui, não terminou o raciocínio. Fundamental, pois, vírgula, com certeza seria uma vírgula ali, não um ponto final. Então aqui é uma falha de estrutura sintática e o Enem aceita apenas uma falha. Também podemos analisar esse texto aqui. Além disso, as crianças também se tornaram alvos desta manipulação, deixando a infância. Geralmente, quando nós temos um gerúndio, geralmente existe uma vírgula antes do gerúndio. Então, aqui nesse caso, especialmente, é uma vírgula e não. Outro exemplo de falha na estrutura sintática é vírgula no lugar do ponto final. O abismo de informações que temos sobre doenças mentais é muito alto. Acabou a ideia. Então, deveria ser um ponto final. E se existe uma vírgula, está errado. Existem pessoas que sofrem muito. Então, aqui seria um ponto final e não uma vírgula. Outra dica muito importante é você não começar as orações com essas conjunções. Mas, porém, senão. Não inicia-se o texto com mas, porém e senão. A não ser no caso específico bem especial. Mas na regra geral, não inicia-se. Para vocês não esquecerem, eu deixei aqui
quantos desvios vocês podem ter e quantas falhas vocês podem ter. Vamos tratar um pouquinho aqui, ainda na competência 1, a respeito de como essa nota é dividida. Os 200 pontos são divididos. 0. Estrutura sintática inexistente, independentemente da quantidade de desvios. Se não existe uma estrutura sintática, não tem como dar nota. 40 pontos de 200. Estrutura sintática deficitária com muitos desvios. 80 pontos. Estrutura sintática regular e alguns desvios. 120 pontos. Estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. 160 pontos. Estrutura sintática boa e poucos desvios. E 200. Estrutura sintática excelente e no máximo 2 desvios e uma falha. Ok?